Olá e sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. Hoje venho falar-vos de um projeto de leitura que anda por aí, especialmente no mês de janeiro, e é o All 79. All 79, que se refere ao Holocausto. E porque o mês de janeiro, dia 27 de janeiro, celebra-se o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Foi o dia em que se iniciou a libertação do campo de concentração de Auschwitz pelo Exército Vermelho, e foi no dia 27 de janeiro de 1945. Então, muitos países, especialmente das Nações Unidas, celebram este dia, e também no mundo das leituras celebramos este dia e tentamos ler algo em que nos lembre as vítimas do Holocausto. Foram mais de 6 milhões de judeus e muitos outros de outras minorias que foram mortos pelos nazis. É uma data a lembrar, um acontecimento histórico a lembrar, e também é assinalado por muitos booktubers. Aqui neste pequeno meio onde se fala de livros, muitos são os livros que falam também sobre esta temática. Sei que há aí 2 ou 3, pelo menos destes projetos, que leem livros com esta temática do Holocausto, mas para mim a principal coordenadora do projeto é a Dora Santos Marques, que eu vou deixar o link do canal dela na descrição deste vídeo, porque ela pediu a muitos dos seus amigos booktubers para aconselharem um livro, ou para aconselharem uma leitura, ou para dizerem o que é que este ano iriam ler neste projeto de leitura. E assim, neste All 79 porque já vão 79 anos que se iniciou então a libertação, o fim da Segunda Guerra Mundial e a libertação do campo de concentração de Auschwitz. E então eu, sem mais recomendações, deixo-vos o vídeo que enviei para a Dora, para que ela colocasse conjuntamente com as outras pessoas no seu canal. Vejam o meu vídeo, mas não deixem de ir ao canal da Dora, porque tanto ela em outros vídeos, como este vídeo dos amigos booktubers, deixaram boas sugestões e uma grande variedade que podem escolher. O importante é ler, e o importante é recordar esta data e não deixar que seja esquecida, para que não se repita. Obrigado, até à próxima. Olá Dora, obrigado por me pedires para participar neste All 79, um projeto importantíssimo de leitura. Acho que é importante se ler e se falar sobre este assunto nos tempos de hoje, para que, como é costume, a história não se repita. Infelizmente, temos vários exemplos disso. E eu não lia muito sobre este tema, mas comecei a ler há 2 ou 3 anos atrás, e no primeiro ano que li um dos livros que eu acho mais interessantes sobre essa temática, e o livro foi Hans e Rudolf, um livro biográfico bastante interessante, escrito por Thomas Harding, sobre 2 personagens muito interessantes na Segunda Guerra Mundial e no mundo dos nazis. Um nazi, outro judeu. E tem a particularidade porque Hans Alexander, um dos personagens sobre os quais ele fala, era familiar de Thomas Harding. E o que é que liga estas 2 personagens? Hans Alexander foi um judeu alemão que teve que fugir para a Inglaterra e que depois combateu contra
o seu país pelos ingleses, e Rudolf Höss, que foi nada mais nada menos do que o diretor do campo de concentração de Auschwitz, e que foi responsável pela morte de milhares de pessoas. Mas estes dois homens só se encontram uma vez, e só se encontram uma vez já depois, no final da Segunda Guerra Mundial, porque Hans Alexander foi o homem que capturou Rudolf Höss. E esta é a história das duas personagens e a história dessa captura. Muito, muito interessante. Hans e Rudolf, um livro que eu gostei, e gostei tanto que para este All 79 vou ler do mesmo autor, The House by the Lake. E o que é este The House by the Lake? É outro livro que, de uma maneira também biográfica, o autor conta a história de uma casa que foi da família dele, do avô dele. Foi uma casa que a família dele teve que deixar quando os nazis entraram no poder, e onde até há pouco tempo viveram 5 famílias. Ao haver o risco de se demolir esta casa, o Thomas Harding, o autor, quando voltou a esta casa, que ficava nas redondezas de Berlim, viu uma casa decrépita, e por onde uma estrada quase de cimento mostrava onde o muro de Berlim tinha estado. E então tentou que a casa não fosse demolida, e para isso teve que contar a história dessa casa. E esta casa viveu 5 gerações, viveu durante bastante tempo quase o que foi a história da Alemanha. É um livro que eu acho que vou gostar bastante, e que aconselho também a lerem, tanto este A House by the Lake como o Hans e Rudolf, principalmente este, que está traduzido em português, editado pela Bertrand. Boas leituras, e principalmente não se esqueçam do que a história nos pode ensinar. Obrigado.